pagando tudo em algum momento da aula. Isso é só para lembrar os sujeitos todos que a gente andou vendo, tem os passos de estados, tem as trajetórias, aquela coisa que a gente sempre acaba chamando de CAD-LAG, embora eu acho que o nome não faça muito sentido nesse contexto. Taxa de transição, tem o semigrupo, o gerador do semigrupo. E aí eu disse que o problema de hoje era de construir o processo, né? De que maneira podemos construir o XT, FT, e as medidas PX com taxas de transição dadas. E a condição fundamental, como a gente falou na aula passada, está relacionada à probabilidade de você trocar de estado no intervalo pequeno de tempo, né? De você passar de um... Né? A gente precisa que esse processo aqui, esse XT, seja forme uma trajetória CAD-LAG, a gente precisa que esteja adaptada à filtração, mas a condição principal, no final das contas, era essa aqui. A gente quer isso aqui, né? Além do óbvio, que é além do óbvio, a CAD-LAG está adaptada. Para qualquer trio x, y, z de elementos de V com y diferente de z, a probabilidade do processo, e para qualquer t maior do que zero, maior ou igual a zero, a trajetória do processo no tempo t mais epsilon está em y. Quando você está, né, continuado ao passado, quando você está em z no tempo t, que isso seja epsilon q z y mais ordem de epsilon ao quadrado, o mesmo indicador. E agora a gente vai fazer a construção. E primeiro, a gente vai fazer uma primeira construção como é que funciona sempre, e depois a gente vai ver que, de fato, às vezes você tem construções alternativas que, em algum sentido, são melhores. Né? Quer dizer, que são as tais construções gráficas que te permitem visualizar a propriedade do processo em que você está interessado. Mas como é que você faz essa construção aí? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vou botar aqui construção. Óbvia. É essa aqui. Você pega para cada par z, y pertencente a V2 com z diferente de y, você toma um processo de Poisson que eu vou chamar de PZY com taxa que é QZY. Bom, tá, vamos botar aqui, os caras têm taxa positiva para não ter problema. O que é um processo de Poisson com taxa TZY? Você quer dizer então que esse PZY que eu estou desenhando aqui, que eu estou escrevendo aqui, ele é
Bom, o processo, o que é o processo de Poisson? É uma sequência de pontos na reta. E essa sequência de pontos aqui ela tem a seguinte propriedade: você quer que, bom, T1, ZY, os espaços entre os pontos, né, sejam IDs. E esses espaços têm que ser ID exponenciais com parâmetro Q, ZY. E que isso quer dizer, bom, a gente já sabe o que é uma exponencial com parâmetro TZY. Eu vou botar aqui em cima. Isso aqui quer dizer, por exemplo, que a probabilidade do T1 de ZY ser maior do que T é elevado a menos Q, ZY. Em algum momento eu parei de botar vírgula aqui, né? É maior do que ZYT para todo T maior do que zero. E a gente quer processos independentes para o... Vou botar aqui. Independente. Então, cada par ZY vai ter o seu processo de Poisson e ele é independente de todos os demais. Tá certo? E a ideia é que, para a gente definir o estado do processo em qualquer instante de tempo, a gente vai... o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai andar com o T, né? O T, você está querendo saber qual é o valor do processo no tempo T. No tempo zero, você começa do estado inicial que você fixar. No tempo... como é que se diz? Num tempo T, né, se você vai aumentando o valor de T, o que você vai fazer é, cada vez que você passa por uma marca desse processo, você vai pular de Z para Y, caso o seu estado seja o Z. Se você está em Z e você chega a um tempo dessa forma aqui, então você pula para Y. Bom, já vamos definir isso aqui. Mas deixa eu observar algumas coisas. Tá, então tem um número, tem esses processos todos aí que são meio que, bom, são independentes, tá? E aí um fato que a gente sabe é o seguinte, que a probabilidade, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então vamos chamar de, bom, vamos ter que dar um nome aqui. Fato a probabilidade toma do processo ZY ter algum ponto, tem exatamente um ponto, um intervalo entre T e T mais epsilon, condicionado a tudo que você viu no passado. Bom, como é o processo de Poisson, isso é uma certa probabilidade de Poisson, né? A gente pode escrever isso aqui exatamente. Isso aqui é a probabilidade. Bom, o que a gente sabe sobre esse processo de Poisson? A gente sabe que se você pegar um intervalo de tempo com certo comprimento, o número de pontos que você vê ali é Poisson com uma média, que é o comprimento do intervalo vezes esse parâmetro aqui. E agora a gente está tomando um intervalo pequenininho. Então aqui a gente tem... E isso independente do passado, né? Esse é um ponto fundamental aqui. Então a gente tem aqui probabilidade de... Isso aqui é a probabilidade de uma Poisson com parâmetros epsilon, q, x, y. Vou botar k aqui. Certo? Probabilidade de uma Poisson com parâmetros epsilon vezes q, x, y ser igual a k. E essa probabilidade aqui, bom, ela vai ser 1 menos e elevado a menos qxy, é zy, né?
que é tipo 1 menos epsilon q zy mais O de epsilon ao quadrado, se k igual a zero. A probabilidade de uma Poisson ser zero é elevada à média, é menos a média. A probabilidade de valer 1, então é epsilon, é a média vezes a exponencial da média, menos a média. E isso daqui é epsilon q zy mais ordem de epsilon ao quadrado. E, bom, aí tem os outros termos aqui, tipo... Bom, é tudo ordem de epsilon... Vou botar aqui. Epsilon elevado a k, q, zy elevado a k, e elevado a menos e, q, zy sobre k fatorial. Isso tudo aqui é a ordem de epsilon ao quadrado se k é maior ou igual a 2. Bom, de fato, se você somar esses caras todos, né, a soma desses caras aqui, ela é O de epsilon ao quadrado. Quer dizer que no intervalo pequeno de tempo, você tem uma probabilidade que é praticamente 1, né? É 1 menos epsilon vezes a taxa de não ver nada. Tem uma probabilidade que é epsilon vezes a taxa de ver alguma coisa. E tem uma probabilidade que é basicamente 0 de ver 2 ou mais pontos. Essa é uma conta que a gente vai supor que todo mundo já fez alguma vez na vida. Quem nunca fez essa conta tem que fazer logo. Esse processo passou uma das coisas bacanas do mundo, assim. E tá, e como é que vão ser as transições do processo, então? Aí eu vou primeiro escrever uma definição do processo que está basicamente errada. E depois a gente vai escrever uma definição que está certa. Tá? A definição errada, ela está errada por um motivo técnico e a gente vai ter que consertar. Mas não é nada muito grave. Tá? A definição errada é essa aqui. Vamos tomar uma... Vamos tomar a união desses processos de Poisson. E... Saúde. A união desses processos de Poisson aqui, ela é bom. A gente vai chamar de P, simplesmente. Isso também é um processo de Poisson, tá certo? Quando você toma uma união de processos de Poisson independentes, você tem um processo de Poisson cuja taxa é a soma das taxas que você botou. Vamos botar... Oi? Ela é um conjunto enumerável aleatório, sim. Você pode dizer que ela é uma medida... Assim, isso é um ponto um pouquinho delicado, assim, a única definição formal do processo de Poisson que faz sentido em qualquer lugar é o processo como sendo... Bom, deixa eu dizer aqui, isso talvez valha a pena mencionar. Que é... Bom, oi. Quando você fala independente, você está dizendo que ZY com ZW, com XW, é isso? Isso. Para diferentes pares ZY, você vai ter processos independentes. Certo? V é finito, por enquanto. Finito. Enumerável seria a mesma coisa com condições razoáveis sobre as taxas de transição. Mas, quer dizer, a gente vai ver que o enumerável, na verdade, já tem algumas surpresinhas que podem ocorrer. Mas, tem cuidados a mais. Mas, por enquanto, V é finito. Certo? Bom, a observação é a seguinte. Pega esse espaço aqui.
E esse espaço, por definição, ele é o conjunto de todas as medidas Nito com a sigma álgebra de Borel. Medidas positivas, né? Que são localmente finitas. Tal que para todo, por exemplo, todo R maior do que zero, mu de 0R é finito. Tá certo? Isso é a definição desse espaço aqui. Medidas localmente finitas. E dentro desse espaço, na verdade, a gente tem a gente pode botar... Bom, o que nos interessa, na verdade, é o subconjunto desse espaço aqui, que são as medidas de contagem. Que são as medidas que estão nesse espaço de cima. Bom, não vou escrever medida localmente de qualquer coisa, mas tais que para qualquer R maior do que zero, mude o intervalo é um número inteiro. Número natural, de fato. Certo? Então, o processo de Poisson é um elemento aleatório desse cara aqui. Ele toma valores nesse cara aqui. Essa é a interpretação que a gente vai dar. E aí tem que botar uma sigma álgebra nisso aqui, né? Para ter uma coisa mensurável. Qual é a sigma álgebra que você bota? Bom, agora a gente corre o risco de passar o resto da aula falando de sigma álgebra, mas enfim, é o risco que a gente sempre... Oi? Eu não entendi por que esse espaço tem relação com Esse aqui? O processo de Poisson, o que é o processo de Poisson? A definição mais abstrata possível de Poisson? Bom, vamos dizer o que é, né? Se você tivesse em outro espaço, talvez ficasse mais fácil. O processo de Poisson, quando a gente pensa na reta ou na semi-reta... não, mas eu estou querendo dizer a definição que faz sentido em geral. Tem duas maneiras de definir o processo de Poisson, de fato. Uma é um processo marcoviano com certas propriedades, que aí seria seguir as coisas que a gente está fazendo na aula. Só que definir como processo marcoviano tem um problema que é que a gente ainda não mostrou como você define processo marcoviano nenhum, no fundo. Tá certo? Então isso tem uma ligeira dificuldade. Aí tem outra definição, é a gente esquecer de fato que é um processo de Poisson, só definir essas variáveis aleatórias aqui, essa sequência de variáveis aleatórias, como somas de coisas e IDs, né? Aqui tem uma variável, aqui tem a soma das duas primeiras, tem a soma das três e por aí vai. E aí eu estou dizendo, mas na verdade tem uma definição que é bacana, que faz sentido sempre. Que é você imagina, o que é o processo de Poisson? É uma medida aleatória na reta, ou na semi-reta, tal que se você dá um boreliano da reta, ela te diz quantos pontos você tem lá dentro. Essa medida é uma medida de contagem nesse sentido aqui, ela atribui medida inteira a qualquer intervalo. Certo? De fato, ela atribui medida inteira a qualquer boreliano. De contagem. E aí, para fazer tudo direitinho, você tem que dizer, bom, tem essas medidas localmente finitas aqui, e tem uma sigma álgebra que ela gera. Que é uma sigma álgebra sobre esse espaço. E esse subconjunto aqui é mensurável, essa sigma álgebra. Quem são as medidas aqui, né? Quem é a sigma álgebra desse espaço aqui? Ela é a sigma álgebra gerada por todas as funções que associam uma medida a mu de A, onde A é boreliano. Isso aqui é uma série de aplicações, né? Você tem uma aplicação. Dada uma medida nesse espaço, você pode perguntar, boreliano limitado. Então, isso certamente é uma sigma álgebra, porque a gente está impondo que seja uma sigma álgebra. Está dizendo, eu quero que toda vez que eu pego uma medida aqui localmente finita, e aí eu pergunto para ela, qual é a medida desse conjunto A limitado? Isso vai me dar uma resposta e eu quero que essas respostas sejam sempre funções mensuráveis. Então eu pego essa sigma álgebra aqui.
E aí você pode mostrar que esse conjunto é um subconjunto mensurável. Para pedir essa característica, que todo intervalo tem a medida natural, é a mesma coisa que pedir que todo intervalo com extremo direito racional, por exemplo, tenha a medida natural, ou coisas desse tipo. Você consegue fazer essas coisas. Então, não é... Então, isso aqui é um subconjunto mensurável. Então, aqui, na verdade, o processo de Poisson é um elemento aleatório desse espaço aqui. Certo? E aí tem... eu vou colocar uma probabilidade que é a seguinte. Isso aí é um ponto mais delicado, né? Como é que você cria o processo de Poisson agora? Bom, a maneira mais fácil de criar esse processo de Poisson que a gente está olhando... Bom, agora eu vou apagar aqui e vou falar disso. Bom, a maneira mais adequada é o seguinte. Como é que você constrói o processo de Poisson? Você constrói pegando variáveis aleatórias exponenciais e olhando as somas delas, isso vai ser o processo. Tá certo? Então a gente vai pegar o seguinte. Pega R infinito com a sigma álgebra produto aqui. E uma medida que eu vou chamar de P0, ou P infinito, que é o produto de exponenciais com taxa Q que você quiser. O Q dizer Y, eu vou escrever só aqui. Certo? Agora define essa aplicação que vai de R infinito no mu de contagem. Bom, de fato aqui o mais natural é pegar o R mais infinito. Pegar o zero mais infinito aqui. Que é tudo no zero mais infinito, né? Certo? Pega essa aplicação que vai no conjunto das medidas de contagem. E que leva, né, o seu vetor infinito aqui de x nessa medida aqui, que é o delta de x1 mais delta de x1 mais x2 mais delta de x1 mais x2 mais x3 mais tá. Aí isso está quase certo. Essa é a definição que você vai usar fora de um conjunto de medida nula. Tem um conjunto de medida nula em que, por exemplo, esses pontos que você está vendo aqui tem acumulação. Mas a gente sabe como a soma de exponenciais, aqui o que é maior do que zero, né? A soma de exponenciais ela quase certamente não tem ponto de acumulação finito. Então, isso aqui fora de um certo conjunto aqui seria xi não pertence a um certo conjunto nulo, e no conjunto nulo você bota qualquer coisa, porque não importa. Tá certo? Aí você tem que mostrar que essa aplicação que eu estou fazendo aqui é mensurável. Nessa sigma álgebra. O que significa isso? Significa dizer que para qualquer conjunto A boreliano limitado, de fato basta pedir aqui para intervalo se dá no mesmo. Certo? Para qualquer intervalo limitado, ou qualquer boreliano limitado, essa função que te diz quantos desses pontos aqui, x1, x2 mais x2, x3, ela é mensurável. Para você poder pegar o cara e calcular a probabilidade dele. Aí isso dá um pouquinho de trabalho, mas é bem factível, é uma coisa que é um bom exercício, na verdade. Então essa psi aqui, ela é b de 0 mais infinito barra sigma de mloc, lá, o mcont, mensurável. Certo? Ela é uma função mensurável desse conjunto, nesse espaço aqui, quer dizer, eu botei a sigma álgebra no mloc, né? Quem é a sigma álgebra no mcont? É a sigma álgebra induzida, porque esse cara é um subconjunto mensurável. E aí tudo funciona bonitinho. Então isso é um processo de Poisson. E assim, quer dizer, na prática, o que é importante, né? É importante a gente entender quais são... Aqui eu tô escrevendo o processo de Poisson como um conjunto, né? O mais correto, se eu estou pensando em termos de medida,
é pensar que eu estou restringindo essa medida ao intervalo 0t. E aí eu pergunto aqui qual é a probabilidade da medida disso aqui secar. A resposta, então, é que é essa probabilidade aqui. Isso não tem nada, quer dizer, pensando nessa linguagem formal que a gente botou aqui, talvez pareça complicado, mas é a mesma conta, né? Quer dizer, tudo que você faz é mostrar que a conta que você já fez algum dia com o processo de Poisson pensando de outro jeito, ela se traduz nisso aqui de novo. Certo? Então tem um... Eu não sei onde é que isso está bem feito. Eu acho que o livro do Kingman tem isso feito, mas eu não lembro. Eu sei que tem um artigo do Georg, eu acho que ele faz isso direitinho. Bom, tá, mas eu não... É tudo para dizer que eu não sei a melhor referência para isso aqui, mas enfim, fato da vida. Deixa eu dizer então qual é a definição errada, tá certo? A definição errada, repara o seguinte, que quando você tem esse processo de Poisson dado por uma medida, você tem, né, o processo de Poisson pensado como uma medida, você recupera aquela trajetória que a gente normalmente olha, fazendo o seguinte. Bom, deixa eu botar essa observação aqui. Se você tem um processo de Poisson, né, o processo de Poisson é quem? É esse elemento aleatório que você induz aqui, blá, 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 nesse espaço. Aí você pode definir n de t, né, o processo, que é simplesmente a medida que esse processo atribui ao intervalo 0t. Se você fizer essa definição direitinho aqui, escolher esse evento de medida nula aqui direitinho, você consegue mostrar que esse cara aqui pertence ao conjunto dos caras Cadillac em 0 mais infinito nos naturais. E o que você precisa fazer para isso? Você precisa garantir, né? Você escolhe um conjunto de medida nula bonito aqui, de modo a garantir que as somas desses caras aqui são todas distintas, né? Ou seja, que todos os x's são maiores do que 0 e que, além disso, eles não têm ponto de acumulação finito. Então, isso aqui você consegue, fazendo a definição direito, isso aqui está aqui não só com probabilidade 1, mas está lá mesmo. Então, isso aqui define, sei lá, fora do conjunto de medida nula, no conjunto de medida nula, você bota o delta de 0, mais delta de 1, mas bota alguma trajetória Cadillac que te agrade. Né, um cara que vai crescer direitinho. Então. Tá. Isso daí, isso também te permite pensar, como é que você pensa nesse processo agora como ponto, né? Você define os pontos do processo de Poisson, são um ínfimo dos t's calc NTP é maior ou igual a I. Isso aqui seria o primeiro momento em que você tem pontos no processo. E aí você consegue mostrar, fazendo tudo direitinho, que de fato, se você olha o processo nesse momento, ele vai ter exatamente aí pontos. Então, é o seguinte, pensando no processo como uma medida, você recupera o processo de contagem usual e você recupera esses pontos discretos, né, que na cabeça da gente são um processo de Poisson, esse conjunto de pontos aleatórios da reta. Não, isso tudo é assim, a nossa pequena viagem pelo mundo da medida. Não é muito a minha intenção enfatizar muito isso, só dizer, esboçar como é que tudo pode ser feito com cumprindo todos os requerimentos técnicos. Ah, não, desculpa, sobre t maior ou igual a 0. Oi. Como é que você define o processo de Poisson com a psi mesmo? Você falou que você definiu a psi. Na verdade, a melhor maneira de fazer é essa aqui, chama psi de P, para concordar com a notação que eu botei depois ali.
Então o espaço de probabilidade é esse e a variável aleatória é esse P aqui que toma valores nas medidas de contagem. E aí, bom, tem umas outras coisas que eu defini aqui, são essas variáveis aqui. Elas recuperam justamente os valores das exponenciais que você botou. Você pode tentar inverter o processo, né? Aqui eu te dei as exponenciais e disse, gera para mim o processo, gera para mim a medida de contagem. E aí eu estou dizendo que, dada a medida de contagem, você consegue recuperar os valores, os lugares onde estão os pontos que você usou para construir. Então tem um certo cuidado aqui, mas não é nada impossível. Tá. Agora deixa eu dar a definição errada que eu ia dar. A definição errada é mais ou menos a seguinte. Bom, na verdade, do jeito que eu fiz as coisas agora, tá até a definição certa. Bom, quase a definição certa. Tá, não, deixa eu dizer o seguinte, olha só. Vamos pensar no processo de população, então, com o processo de pontos, e a gente vai lidar com isso de alguma forma. Certo? Então, o processo de pontos significa que ele tem um primeiro ponto, que é um número estritamente positivo, um segundo ponto, que é estritamente maior do primeiro, o terceiro ponto, que é estritamente maior do que o segundo, e por aí vai. Isso é verdade sempre? É verdade sempre no nosso sentido usual de probabilidade, que é verdade com probabilidade 1. Com probabilidade 1, todos os processos de população que você vai usar, tem um número finito deles, né? Eles têm pontos distintos uns dos outros. E bem ordenados, né? Quer dizer, crescem e não tem ponto de acumulação. Então, tá tudo bem aqui. Mas aí, quer dizer, esse ponto que eu estou dizendo é tranquilo por probabilidade 1, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado aqui. E aí, o que a gente faz? A gente pega como o FT da gente vai ser a sigma álgebra gerada pela restrição desses processos de Poisson ao intervalo 0t. Bom, aqui tem sigma PZY interseção t. E a gente vai usar na nossa definição também o fato seguinte, que como com probabilidade 1, cada ponto desses pertence a exatamente um daqueles processos de Poisson lá. Ou seja, dado um ponto aqui, eu sei dizer que ele vem de um desses processos de Poisson, ele não vem de dois ou mais ao mesmo tempo. Então, para cada ponto aqui, eu tenho um par Z1, Y1, ou Z2, Y2. Eu vou tentar desenhar isso aqui, embora escape um pouco da minha capacidade de desenhar, para a gente se situar. E aí a gente agora vai definir o processo mesmo, a gente vai definir em cada um desses intervalos de tempo aqui. Ele vai ser constante no intervalo de 0 até T1, depois vai ser constante no intervalo de T1 até T2, depois constante no intervalo de T2 até T3 e por aí vai. Tá certo? Ok, como é que você faz isso? Bom, vou colocar um espaço mais nobre com isso, né? Vou apagar isso aqui. Eu disse que era para vocês não me deixarem apagar, vocês deixaram, então pronto, acabou. Bom, xt é o quê? O xt vai ser igual, bom, fixo o estado inicial o xt vai ser igual a x se o tempo for menor do que o t1. Tá certo? Então você definiu o processo até aqui. E agora você tem que continuar. Como é que você vai continuar? Vai continuar numa espécie de uma recursão, tá certo? Então vamos ver o que acontece se você olhar agora o t está entre ti menos 1 e ti com algum onde o i é maior ou igual a 2, né?
deixa eu dizer, o que a gente vai botar aqui? Se o x de ti menos 1 é o ponto zi, a gente já vai entender isso aqui. O x de ti, o x de t vai ser agora igual... Não, tá. Tá um pouquinho errado, peraí. Tá, tem que... Se o x restrito ao intervalo... Bom, então t0 é 0 oficialmente agora. Se o x restrito ao intervalo ti menos 2, ti menos 1, ele é igual a zi, não, estou fazendo errado aqui. Aqui é ti mais 1 e i maior ou igual a 1. Então aqui... ti menos 1, ti mesmo. Se o x restrito a esse intervalo é igual a zi, então eu vou querer transladar. Vou querer que então o x restrito ao intervalo de ti até ti mais 1 vai ser igual a yi. Se não, o x no intervalo ti mais 1 vai tomar o mesmo valor que ele já tinha anteriormente. Então vamos ver o que isso está dizendo. Está escrito como está, talvez não seja muito óbvio. Vamos ver o que isso está dizendo. Vamos desenhar aqui um processo. E agora as minhas capacidades de desenho vão ser plenamente esgotadas. Mas, bom, para facilitar, eu vou desenhar... Isso já tem a ver com a construção gráfica que a gente vai fazer depois, então não é de tudo desperdiçado esforço. Vou pegar um processo que tem 3 estados, 1, 2, 3. E aí você tem transições com taxa positiva daqui para cá e ao contrário, e de 2 para 3 e ao contrário. Tá certo? Então, quem são os processos de... Então, eu estou dizendo o seguinte, que 1, 2 é maior do que 0, que 2, 1 maior do que 0, que 3, 1 maior do que 0, 3, 2 maior do que 0, que 2, 3 maior do que 0 e o resto é igual a 0. Certo? Então a gente vai ter 4 processos de Poisson aí, né? Eu disse que para cada processo de Poisson, para cada taxa positiva eu ia criar um processo de Poisson. Então os processos são esses aqui. Eu vou escrever aqui, esse vai ser o processo P1, 2. E ele tem umas certas marcas aqui. Vai ter um outro processo, que é o P2, 1. E ele tem outras marcas. Vai ter um outro processo, que é o P2, 3. E ele tem mais umas marquinhas aqui. E tem um quarto processo, que é o P3, 2. E ele tem talvez uma única marca aqui. Então tem 4 processos de Poisson. E vamos escolher o estado inicial aqui, que é x igual a... Primeiro x igual a 1, vamos dizer. Tá. Isso significa que comecei com o sujeito que está aqui, né? E agora a gente vai tentar entender o que aquela receita faz ali. A primeira coisa da receita é dizer, a gente vai considerar todos os processos de Poisson de uma vez só e considerar os pontos conjuntos deles todos na ordem, né? Então tá. Se você junta todos esses processos de Poisson, o primeiro ponto está em qual deles? Está no 2, 3 aqui, esse aqui. Aí a gente vai, então nesse intervalo, até aqui o processo, né, até esse ponto o processo está no estado inicial. A regra lá diz que até o primeiro ponto você está no estado inicial. Aí aqui você verifica, olha só, esse ponto veio do par 2, 3. A receita diz o seguinte,
Se você está no ponto 2, então você tem que passar para o 3 agora. Se você não está no ponto 2, você fica no mesmo lugar. Então aqui eu acho que vocês concordam comigo que o processo vai ficar no mesmo lugar, né? Aí agora você vai olhar o segundo ponto. O segundo ponto na ordem está aqui, né? No 2,1. A receita diz, se você está no ponto 2, tem que se transferir para o 1 agora. Senão você fica no mesmo lugar. Como você está aqui, você fica no mesmo lugar. Então até agora a trajetória do processo foi essa aqui. Bom, no primeiro ponto não aconteceu nada, no segundo também. Agora o terceiro ponto já é um ponto relevante. Nesse momento aqui, tem a pergunta, né? Está dizendo que se você... Esse ponto vem no processo 1, 2. Então, se você está no processo... Se você está no ponto 1, você tem que se transferir para o 2 agora. E é isso, de fato, que vai acontecer, né? Você vai se transferir para cá. Vou botar essas retas verticais aqui. E aí você continua. Agora, você tem que olhar o próximo ponto. O próximo ponto é esse. Ele diz, se você está no ponto 2, você tem que se transferir para o 3. Como você de fato está no 2, você vai se transferir para o 3. Vou fazer a linha pontilhada aqui indicando o estado. Então vai vir para cá. Aí você continua. Agora a próxima transição é só aqui. Quer dizer, aí vai ter esse ponto que você vai ter que considerar na ordem, né? O próximo ponto seria esse. Ele não faz nada. Aí, aqui, então você vem até aqui sem fazer nada. Agora o próximo ponto é esse, você também não faz nada. Tem esse agora, bom, não sei qual que vem antes, esse ou esse, mas você não faz nada nos dois. Aí tem esse aqui, você não faz nada. Agora vem esse ponto, nesse ponto você vai se transferir para cá. A regra é você está no 3, você tem que ir para o 2. E aí você vai continuar até o final sem fazer mais nada. Então aquela receita complicada lá, o que ela está dizendo é que você tem que fazer essa definição do processo, em que cada vez que você vê uma marca de algum dos processos, você pergunta, se a marca é relevante para mim? Ela diz algo sobre o meu estado atual? Se não, você não faz nada. Se sim, você o troca. Tá, essa é a regra. Por que ela funciona? Bom, a gente já vai ver isso, mas deixa eu só observar que essa regra, do jeito que eu dei, ela está errada por uma razão que é bem boba, né? Que é a seguinte, a gente pediu que um processo markoviano ele tem que ter a trajetória Cadillac sempre, não é isso? Sempre, não é com probabilidade 1, a trajetória Cadillac sempre. Esse processo não tem a trajetória Cadillac sempre, porque tem um conjunto de probabilidade 0 dentro desse espaço onde você definiu todos os processos que passam conjuntamente, em que você pode ter dois processos com um ponto no mesmo lugar. Tá certo? Estou querendo dizer o seguinte, essa definição depende fortemente do fato que esses processos de Poisson têm pontos distintos. Se aconteceu, dentro de um certo evento que tem probabilidade 0, dois desses processos podem ter o mesmo ponto. Pode ter um ponto desse aqui que você perguntar, esse ponto é do processo Z1, Y1, né? Aqui, tá errado. Esse ponto é do processo Z1, Y1, mas também é do Z3, Y3, por exemplo. E aí essa definição não faria sentido do jeito que ela está. Mas, isso, repara, né? Esse problema surge mesmo que cada processo já tenha garantido de alguma forma que não tem, por exemplo, ponto de acumulação ou nada disso. Mas esse problema surge, é um evento de probabilidade nula. Então a filtração, na verdade, a diferença entre a definição errada e a definição certa é que aqui você tem que pegar essa sigma álgebra e unir com os eventos nulos, com os conjuntos nulos. E aí pega a sigma gerada por essas coisas todas. O que é isso? E a gente vai ver que tem que alterar um pouquinho essa definição aqui. Então a definição certa já está no quadro agora. Oi? Não, isso até dá. É meio que você está dizendo, eu conserto o processo e acabou. Aí, mas você está pedindo uma condição que é meio que juntando todos os pontos de todos os processos, eles são Cadillac e acabou. Que é um pouco diferente. Quer dizer, você garante, sabendo que nenhum processo tem ponto de acumulação, você garante que a união também não vai ter. Mas você não garante que eles não têm coincidências, por exemplo. Você não vai ver um salto duplo em algum lugar, entendeu?
É uma tecnicalidade, é um negócio bem boçal mesmo, assim, chato, essas coisas da vida, enfim. Espaço de probabilidade sempre é uma coisa muito grande, né? Tem um conjunto lá onde as coisas não dão certo. E aí você tem que ter um mínimo de cuidado para dizer, ah, nesse conjunto então eu vou fazer outra coisa. Bom, a gente já vai ver que isso aqui no final das contas não vai interferir em nada. Conjunto nulo, só para vocês lembrarem, são todos os conjuntos que têm medida zero ou estão contidos num conjunto de medida zero. Certo? Então, mas qual é a diferença? Repara que tem uma diferença aqui que é importante. Você está dizendo, qual é a dificuldade dessa construção do jeito que estava, né? É uma dificuldade meio sutil. Fica mais interessante, em algum sentido, o problema quando você está em processos mais complicados, mas nesse processo de espaço finito, boçal, como eu disse para o Lucas, não falta uma palavra melhor. Mas a dificuldade é a seguinte, olha só, você quer definir o seu processo desse jeito que eu falei, contanto que você saiba que em nenhum momento do futuro vai ter um problema, vai ter dois pontos coincidindo de processos distintos. Você vai ter o salto duplo, né, cuja possibilidade eu mencionei. Então está dizendo o seguinte, contanto que no futuro dê certo, eu vou definir dessa maneira aqui. Mas tem uma probabilidade de no futuro ter algum problema. Uma probabilidade não, tem uma possibilidade, está dentro do espaço de probabilidade, um omegazinho lá, em que você não consegue fazer essa definição funcionar. Então, aí você diz então o seguinte, olha só, se eu tiver nesse conjunto, né, se eu estou num conjunto em que no futuro eu tenho um problema, eu vou definir a trajetória do processo como sendo uma coisa constante e acabou. Se eu estiver fora desse conjunto nulo, eu vou usar essa definição. Mas aí tem um problema que é esquisito, né? Mas ele existe, é um problema real disso. Quer dizer, nesse caso aqui tem outras soluções, mas na teoria geral de processos estocásticos esse é um problema de fato real. Repara o seguinte, para você garantir que você tem o processo que você quer, você teve que primeiro fazer uma pergunta que inclui todo o futuro infinito do processo. E aí só quando você soube que está tudo bem é que você pôde fazer essa definição passo a passo aqui, né? Mas então, de saída, você tem que olhar para um conjunto que inclui eventos a respeito do que vai acontecer daqui a 1000 anos-luz. Você quer dizer, então para saber, por exemplo, qual é o estado do processo no tempo 1, você tem que saber alguma coisa sobre todo o futuro do processo. Sobre a probabilidade de algo dar errado daqui a muito tempo. Você pode fazer isso e vai dar mais ou menos no mesmo. Assim. Mas nesse caso, na verdade, do jeito que eu fiz as coisas, é porque quando eu fiz isso aqui, eu já meio que me livrei de uma outra possibilidade de dar errado, né? Porque quando a definição que eu ia fazer de processo de equação, que era a definição que era a definição com as exponenciais, ela permitia também o problema de você ter ponto de acumulação em tempo finito. E aí desse problema você não escapa via essa estratégia. Se você tiver ponto de acumulação em tempo finito, aí não tem jeito, acabou, né? Sua trajetória vai dar infinitos saltos no intervalo, não tem como você consertar. Então, isso sim, quando o seu único problema, né, se você de alguma forma já garantiu que você não tem ponto de acumulação em tempo finito, já extirpou isso do espaço de probabilidades, aí seu único problema passa a ser a possibilidade de você ter coincidências. E aí esse dá para consertar de uma forma mais barata. Né? Mas essa solução aqui, ela resolve tudo nesse sentido. Né? E aí e isso não faz diferença, como a gente vai ver agora, tá certo? Vamos chamar essa sigma álgebra aqui, que seria a sigma álgebra que a gente queria usar, de G de T. E aí tem esses eventos nulos que a gente acrescentou aí. Oi. No evento que você tem arriba, descarta um evento de medida nula e posso definir a xt que você definiu aí, está bem definida. Mas não poderia provar a propriedade de Markov com esse sigma álgebra GT? Não, o que aconteceria é o seguinte, se você tomar a G de T, né, você tem que descartar um conjunto de medida nula e esse conjunto, como eu falei, ele olha para o futuro, né? Quer dizer, ele depende do futuro inteiro. Então, agora, um dos passos, você teria um processo Cadillac, xt, tudo bem, mas você teria que provar que ele está adaptado a G de T. Ele não está adaptado a G de T, porque para saber o valor dele em qualquer intervalo finito, eu tenho que olhar o futuro infinito do processo. Então, esse é o ponto fundamental aqui. Bom, então isso aqui é fora do conjunto, num conjunto de medida nula, eu vou dizer só assim. E aí, dentro do conjunto de medida nula, você vai tomar xt constante igual a x,
por exemplo, ou qualquer coisa. E essa dificuldade é que aí esse processo ele não está adaptado àquela sigma álgebra G de T. Mas tem uma coisa boa aqui. Esse processo de completar a sigma álgebra, ele tem uma propriedade que é muito boa. Que diz que assim, a sigma álgebra FT não é a G de T, mas é praticamente a mesma coisa. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que para todo conjunto A em G de T, existe um B, perdão, A em F de T, existe um B pertencente a G de T, tal que a diferença simétrica de A com B ela é ela é nula. Ela tem medida nula. Bom, vou botar aqui. Tal que probabilidade certo? Diga. Como foi que você definiu a G de T? Eu entendi a primeira parte. Bom, deixa eu voltar para a figura que talvez seja mais fácil. A definição bom, explicando e depois eu posso voltar à definição formal. A primeira parte da definição a gente ordenou todos os pontos de todos os processos simultaneamente. A gente está supondo que esses pontos são todos distintos e não tem acumulação em tempo finito. Certo? Aí agora a gente pega o estado inicial, que eu escolhi aqui sendo 1. Isso você fixa, né? Você tem a liberdade de definir o estado inicial. Aí você diz, então, o primeiro intervalo de tempo que te interessa é esse intervalo inicial até o primeiro ponto, juntando todos os processos, né? Que é esse aqui. Nesse intervalo você diz que o processo está no estado inicial. Agora você tem um segundo intervalo de tempo que é entre esses dois tempos aqui, né? Então eu devia marcar aqui é o P. Ele tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, aqui, aqui. Aqui tem quase 2 pontos, né? Estão juntinhos. Aqui, aqui. Bom, está faltando um ainda. Lá. Então esses são todos os pontos, todos os processos. Eu venho aqui nesse primeiro e pergunto, esse ponto vem de que processo? Vem do 2, 3. A receita me diz então o seguinte, se nesse momento eu estava no estado 2, agora eu tenho que passar para o 3. Mas é o C, né? Condicional. Como eu não estou no estado 2 aqui, eu estou no estado 1 ainda, então eu não vou fazer nada, eu vou continuar. Até o próximo ponto. Aí nesse ponto eu pergunto, de onde ele vem? Vem do processo 2, 1. Isso significa que se eu estava no estado 2 até aqui, eu tenho que passar para o 1 agora. Mas não, eu não estava no 2. Então eu continuo. No próximo ponto, eu tenho um ponto do processo que é o... Bom, agora mudou de lugar aqui. P12. Como eu estou no estado 1, ver esse ponto significa que eu tenho que me transferir para o estado 2 aqui. Né? Então agora eu tive a minha primeira transição de fato, digamos assim. E agora eu continuo, né? Então eu vou ver o próximo ponto. O próximo ponto vem do processo azul aqui, do 2, 3. Como eu estou no estado 2, ele significa que eu tenho que me transferir para o 3. Agora eu vou ter uma sequência de pontos irrelevantes, porque eles não vêm do processo 3, nem no processo 3, 2 ou 3, 1. Então eu vou ter a sequência de pontos irrelevantes até esse. Nesse eu tenho que me transferir e continuo. Certo? Não, é uma definição recursiva, né? Você define por definição, em cada intervalo desse, de 0 a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 a T4, sempre fechado de um lado e aberto do outro, em cada intervalo desse você vai ter um valor constante. O processo não muda nesses intervalos. Aí o que você tem que fazer? Você tem que definir essa sequência de valores. Então eu estou definindo da seguinte maneira. O primeiro se define como x. Agora imagina que você já definiu tudo nos intervalos que vão até o TI. Eu quero mostrar como é que você define no intervalo que vai até o TI mais 1. Aí aqui está dizendo o seguinte. Você olha o estado em que você estava no intervalo TI1 menos 1 TI. Se esse cara é o ZI, ou seja, se esse cara é do processo que está dando as ordens agora, né, o processo que é responsável por essa chegada aqui, então você muda para o YI. Senão você não faz nada. Então essa sequência você define recursivamente. É uma recursão mesmo, assim, não tem jeito de escapar. Você também decidiu quem são os 3 ali, é isso? Isso eu falei e talvez não tenha ficado claro, né? Com probabilidade 1, né, fora de um evento de medida nula,
esses caras estão bem ordenados, não tem ponto de acumulação finita, e além disso, cada TI vem de um processo específico daqueles. Cada TI vai pertencer exatamente a um desses processos. E aí o processo, né, os índices do processo a quem o TI pertence, eu chamei de ZI, YI. Né? Então o ponto T3 vem do processo dado por Z3 e Y3. A identidade dele, digamos assim, né, a origem dele é o processo Z3 e Y3. O tempo TI vem do processo ZI, YI. E agora, com todas essas coisas, e essa observação aqui, que é fundamental, que, né, que um evento em FT é basicamente um evento de GT, dá para a gente provar que a gente... Bom, e aí, de novo, como é que a gente sabe que o processo é CAD-lag, né? O que é que a gente quer para ser CAD-lag? A gente quer que ele seja constante em intervalos de tempo desse comprimento positivo e que não se acumula. Então isso está garantido aqui, exceto no conjunto de medida nula, que aí a gente deixa o processo constante mesmo, que certamente é CAD-lag. Aí como é que a gente faz agora para tudo funcionar, provar que funciona, né? Aí agora é só verificar aquela condição. Caramba. E agora o negócio, quer dizer, então a condição desejada ela é uma condição sobre a probabilidade condicional de xt mais epsilon ser igual a y, dado ft, quando você multiplica pelo indicador de xt igual a x. Quer dizer, tá certo? E a gente quer mostrar que isso é igual àquele epsilon vezes alguma coisa. Diga. Por que você não pode tomar FT com uma sigma álgebra? Sim, você pode tomar isso, mas quando você está lidando com construções gráficas, é importante você, digamos assim, guardar a memória dos processos de equação que você está usando. Você pode fazer isso, tem uma definição correta. Mas como a gente vai ver daqui a pouquinho, bom, acho eu, a gente vai ver que, na verdade, essa definição ela é bem arbitrária, no sentido assim, eu posso usar outros processos em vários casos e ter o mesmo resultado no final. E aí é importante, quando você está provando teoremas a respeito dessas coisas, que você guarde memória dos objetos, dos processos de equação que você usou para construir. Às vezes são coisas até mais sofisticadas, processos de equação marcados e... Bom, acho que está quase no mesmo aí. Mas Tá, mas aí então a gente quer mostrar que isso aqui é igual a epsilon QZY mais O de epsilon 2, a indicadora lá. Mas aí deixa eu dizer o seguinte, o que a gente está querendo mostrar com isso aqui? Mostrar que uma esperança condicional é igual a alguma coisa, requer a gente voltar à definição do que é esperança condicional, probabilidade condicional, né? Então isso aqui nos pede para mostrar o seguinte, que a condição desejada, então, é que para todo A pertencente a FT, né, que é uma pergunta, né? É verdade que se você tomar isso aqui, multiplicar pelo indicador de A, isso dá exatamente esperança em X, no indicador de xt igual a Z, indicador de A, vezes Q, Z, Y mais O de epsilon 2. É isso que a gente quer provar. Tá certo? E o lado bom disso é que a gente tem uma certa... tem uma coisa muito boa aqui, que é... A gente vai ver que a gente pode, não precisa lidar com essa sigma álgebra FT complicada, a gente pode lidar com a G de T mais simples. Certo? Por quê? Tá certo? Então isso aqui termina a pergunta, né?
É muito bom isso, você ter uma maneira de marcar o início da pergunta. Principalmente para crianças aprendendo a ler. Porque senão, quando você pega a criança aprendendo a ler, ela vê assim, por que as bananas são amarelas? Ela só percebe a entonação certa no final da frase, né? Mas o castelhano não tem esse problema. Bom, então... Essa questão da esperança condicional aí, tá levantando uma ditadura. Bom, a esperança condicional, o que a gente quer, né? A gente quer isso aqui. Esperança condicional de um Z dado FT. Bom, isso daqui... A gente está querendo provar que a esperança de um certo indicador aqui... Como é que é? Indicador de xt mais epsilon igual a y. Ft. A gente quer que seja igual a epsilon que... Bom, tá faltando multiplicar por um indicador aqui. Essa é a pergunta, né? É isso que a gente quer saber. É verdade isso? Bom, como é que você testa que a esperança condicional é igual a alguma coisa? Tem que voltar à definição da esperança condicional. A esperança condicional é aquela variável aleatória ft mensurável, tal que se você multiplica pelo indicador de um conjunto, ela satisfaz o que você quer que ela satisfaça. Então foi isso que eu fiz aqui. Multipliquei pelo indicador do A. E fiz a pergunta de se vai satisfazer o que eu quero que satisfaça. Então tá, isso tem que valer para todo A. Mas aí começa aquela ginástica da esperança condicional, né? A ginástica da esperança condicional ela é assim, ela diz que quando isso daqui está em FT, certo? É um evento em FT. Então, ter essa esperança condicional aqui ou não ter, dá no mesmo. Eu posso trocar a minha pergunta para a pergunta se isso daqui é igual a isso aqui que eu escrevi embaixo. É a mesma pergunta. Estou dizendo aqui, no momento que eu tenho uma coisa FT mensurável aqui, se eu boto ou não a esperança condicional da FT é uma questão de gosto. É isso que a definição nos diz. Bom, aí a gente olha esse evento em FT e a gente se lembra daquela coisa que foi dita ali embaixo. Os eventos em FT, eles são basicamente eventos em G de T. Né? Então, eu posso achar um evento aqui, esse evento aqui que eu vou chamar, existe um evento BZ pertencente a G de T, tal que não, tá, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. É mais fácil até pra gente fazer a análise, antes de fazer essa transformação aqui. Então a minha pergunta é essa. Tá certo? Bom, só lembrando então que eu posso botar ou tirar a expansão condicional aqui à vontade. Agora vamos olhar o que é esse evento, tá certo? O que tem que acontecer para eu estar em Z e passar para Y? No intervalo de tempo entre T e T mais epsilon. Bom, vamos escrever só esse pedaço aqui. xt igual a Z. xt mais epsilon igual a Y. Ele é a união de duas coisas. Um evento é o seguinte evento. Vamos ver se vocês concordam. Na verdade, ele vejamos, ele é a união de duas coisas e aí eu vou botar aqui, a primeira coisa é essa aqui.
E aí, eu vou botar um evento aqui em união mais de 2 pontos, que eu já vou explicar o que quer dizer isso. Tá ficando difícil de ler aqui, né? Bom, enfim, azar de vocês. Quem mandou fazer aula comigo? Esse evento, já vou explicar, não é exatamente mais de 2 pontos, mas é alguma coisa parecida com isso. Olha só, uma maneira de eu garantir que eu vou passar de z para y nesse intervalo é eu dizer o seguinte: o processo zy tem um ponto aqui dentro e nenhum outro processo tem ponto. O que isso quer dizer, né? Quer dizer, imagina que esse aqui é o... Por exemplo, esse é o z, esse é o y, esse é o t, né? Esse é o tempo t aqui. E aqui eu tenho t mais epsilon. Eu sei que eu vou passar daqui para cá nesse intervalo, porque eu sei que nesse intervalo de tempo que eu peguei, quer dizer, eu não sei não. Ah, tá, não, esse ponto é esse mesmo. Certo. Nesse intervalo que eu peguei, se você olhar todos os processos, só tem um que tem marca, e esse processo é exatamente o que me faz ir de z para y. Mas tem outras coisas que podem acontecer, né? Pode ser que, por exemplo, eu tenha uma transição de z para y, uma transição desse ponto para outro e uma outra transição que vem para cá, ou um monte de outras coisas. E aí eu posso ter, então, mais de 2 pontos. Aí, mais de 2 pontos, e além disso eu tenho que pedir que esses mais de 2 pontos, de alguma forma, me levem de z para y também, nesse intervalo de tempo de comprimento epsilon. Tá certo? Bom, e daí? E daí é o seguinte, esse, na verdade, eu quero argumentar isso aqui. Se eu olhar esse evento que me interessa, e tomar a diferença simétrica dele com o evento PZY. Ah, bom, esse evento tem essa coisa aqui e tem um evento também que é tem um evento de medida nula, tal. Quer dizer, na verdade, não, em que teve alguma coisa acontecendo errado. Então, tem um nulo aqui. Se eu olhar a diferença simétrica entre esses 2 eventos, ela está contida num evento que é a união de uma coisa nula com alguma coisa tipo mais de 2 pontos. Diga. Ali você acrescentou com Z' e Y' diferente de Z'. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, o processo ZY teve um ponto, exatamente um, e qualquer outro processo teve 0 pontos. É isso que eu estou dizendo. Pega os outros processos todos, você tem uma, que é Y'. Você só precisava se preocupar com Z e Y', né? Eu só precisava me preocupar com... não, porque poderia ser, por exemplo, que eu tivesse uma transição daqui para cá e logo depois eu tivesse uma transição daqui para cá. Então, eu teria que ter o Z, o Y, eu tenho que garantir que nenhum desses 2 aqui tem transição. Você tem razão. Mas o que eu estou dizendo ali é suficiente. Não, mas o que ali é suficiente, é mais forte. E o importante, no final das contas, é isso aqui. Que a única maneira realmente que eu tenho, digamos assim, de ter essa transição, com uma probabilidade que é da ordem de epsilon, é exatamente eu ir de z para y em um passo. Se eu olhar a diferença entre esses 2 eventos, olha só, como é que eu vou de z para y não tendo apenas esse único ponto aqui? Porque eu tenho 2 pontos em algum lugar. Como é que eu tenho um ponto aqui e não vou de z para y? É porque eu tenho 2 pontos em algum lugar. Ou então estou no conjunto de medida nula, onde a definição do poder do processo não é essa. Mas o ponto é o seguinte, isso a gente fez uma coisa parecida na prova daquela fórmula de Russo. Que a gente dizia, lembra que a gente fazia aquele argumento da derivada, de mudando, e a gente dizia, a probabilidade de você ter 2, né, quando você altera o p para p mais epsilon, a probabilidade do valor de 2 variáveis mudar é muito pequena, da ordem de epsilon ao quadrado, então some. Você meio que pode ignorar. Meio não, você pode ignorar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. É que a probabilidade de xt igual a z, xt mais epsilon igual a y, diferença simétrica com p
zy, t mais epsilon igual a 1, ela é menor ou igual do que a soma sobre pares z, y, z', y' de coisas desse tipo aqui. Probabilidade de p, z, y. Bom, tá, tem duas coisas que podem acontecer. Deixa eu botar aqui. E esses pares distintos aqui, tá? Vou botar assim. Mais a soma em zy da probabilidade p. Bom, z', aqui tem que ter outra letra, né? Porque eu fixei zy aqui, então z', y', z duas linhas, y duas linhas. Aí é só uma união dizendo o que significa ter dois pontos em algum lugar. Ou o mesmo processo tem dois pontos, ou tem dois processos distintos, cada um com um ponto. Não? É porque você deveria ter o caso em que você só no processo z e y teve dois pontos. Isso, esse aqui. Mas aí esse é só o z e y? Tá? Não, esse qualquer processo z. Estou tomando uma cota superior. Então, aqui eu estou somando a probabilidade sobre todos os processos z, a probabilidade deles terem dois pontos. E o ponto é que essa probabilidade aqui é a ordem de epsilon. Essa é a ordem de epsilon independente. Essa aqui a gente viu que é a ordem de epsilon ao quadrado. Então, somando tudo, você vai ter, como o número de termos é finito, você vai ter uma grande ordem de epsilon ao quadrado. O que isso significa? Isso significa uma coisa muito importante aqui para a gente. Significa que eu posso chegar aqui, por exemplo, e... Tá, qual é a conclusão, né? Bom, deixa eu tentar escrever isso num lugar separado para não ficar completamente legível ali. Peraí, tem uma coisa que não tá legal aqui. A diferença simétrica eu tenho que impor nesse evento aqui, eu tenho que botar o xt igual a z também. Se eu não estou garantindo que o processo está em z no tempo t, não tem como fazer essa coisa funcionar. Então aqui tem que aparecer o xt igual a z. E aí? Bom, e aí é o seguinte. Então, eu quero trocar esse evento aqui pelo evento xt igual a z e tem apenas uma transição. Segue dessa conta que eu acabei de fazer o seguinte, que se eu olhar a diferença entre entre isso aqui, multiplicado por a interseção xt igual a z, essa diferença é da ordem de epsilon ao quadrado. Bom, como é que você prova isso? Você passa o indicador para dentro, aí você vai ficar com o indicador da diferença simétrica. Passa o indicador não, passa o módulo para dentro. Né? Tá, ok. Então, a probabilidade que a gente quer calcular, no fundo, é essa aqui. A esperança que a gente quer calcular, né? Que é uma probabilidade, mas enfim. E agora... Certo? E aí agora tem mais uma dança de esperança condicional e medida nula e tudo mais. A dança é a seguinte. Agora sim a gente vai usar o fato de que esse conjunto está em ft. Naquela filtração que é maior do que a filtração gerada pelos processos de Poisson. No entanto, ela quase coincide com a filtração do processo de Poisson. A gente sabe que, dado um conjunto aqui, a gente consegue achar um conjunto e existe um B pertencente a ft,
tal que px a inter b é igual a 0. A diferença simétrica com b é 0. Certo? E aí vocês concordam comigo que se eu... É o mesmo argumento que a gente usou aqui em cima, mas com um erro, né? Diz o seguinte, se eu trocar... Bom, aqui não é só o A, é o A... é igual a zero. Se eu trocar esse evento pelo B, não muda o valor dessa esperança, né? Qual é a diferença entre as duas esperanças? É uma coisa que é no máximo a probabilidade a probabilidade da diferença simétrica. Então eu posso pegar esse aqui e chamar de B. Aqui não é FT, é G de T, né? Isso é importante. Então esse cara aqui eu posso trocar por B à vontade. O B não está mais no FT, ele está na sigma álgebra menor, que é a G de T. Então essa expressão toda aqui, eu posso botar E de X, indicador de B, e agora eu tenho o outro indicador, mas como o B está na G de T, eu posso botar a probabilidade condicional aqui. E essa probabilidade condicional a gente sabe calcular. Por quê? O que a gente tem? Se a gente estivesse condicionando só no passado do processo ZY, a gente sabia calcular. Mas a gente está condicionando no passado do processo GY e um monte de coisas independentes, que são os passados dos outros processos. Então a gente viu que essa esperança aqui, ela é epsilon q zy mais ordem de epsilon ao quadrado. Diga. Por que você precisou condicionar para saber isso? Você não já sabia que isso era epsilon q zy mais ordem? Não, bom, é um pouquinho delicado, né? Mas tem, de novo uma das questões de o que você faz quando tem um conjunto de medida nula lá para atrapalhar a sua vida. O que a gente está... A sigma álgebra FT, ela... Eu vou pro B, mas você não precisou condicionar, é isso que eu digo. Por que não precisei condicionar? Por que precisou? Eu não sei calcular, eu tinha que indicador de B e interseção esse evento. Produto dos indicadores, não é isso? Eu queria escrever uma coisa que eu sei, eu tenho um valor numérico para ela, que é isso aqui. Separar essas contas. Isso, é. Aí eu fiquei aqui então com a probabilidade de B, epsilon q zy mais ordem de epsilon. E aí você vê, juntando tudo aqui, bom, isso aqui de fato fica a ordem de epsilon ao quadrado vezes a probabilidade desse evento aqui também, se quiser. Não, mas não precisa. Tá. E aí eu vou trocar o B por A interseção tal e acabou. Acho que é isso. É isso. Você queria guardar a memória? Esse é um motivo, né? Quer dizer, como a gente vai ver, em algum momento, talvez não seja hoje, a gente vai ver o seguinte, eu vou falar esse comentário agora. Isso quer dizer, isso aqui encerra a demonstração, então, de que a gente tem um processo com as taxas de transição que a gente queria. Certo? Então, o que está faltando aqui, né? O que está faltando é... O que eu estou falando? Isso. Então, o que está faltando é dizer, então, o que é esse diabo dessa construção gráfica aí? Isso aqui é por conta, quer dizer, tem vários semi-buracos deixados aqui no sentido que tem várias questões de mensurabilidade, de tudo mais que tem que ser checadas, várias definições que eu dei que eu não explorei. Mas o que é a construção gráfica? A construção gráfica, no fundo, é uma coisa muito simples. Que é a seguinte. Bom, eu vou ilustrar isso já com um exemplo, tá certo? Tem vários casos de processos em que as taxas de transição elas não são todas distintas. De fato, você tem agrupamentos naturais das taxas de transição. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo,
você pode ter um processo que nem aquele que eu escrevi, que eu desenhei antes, 1, 2, 3, em que as taxas de transição de 1 para 2, de 2 para 1, são iguais a... Ou todas, vamos dizer, bom, vamos pegar essas aqui, são iguais a 1, ou seja, são taxas simétricas, né? E a taxa de 2 para 3 é igual a taxa de 3 para 2, que é igual a 2. E eu quero argumentar agora muito rapidamente para vocês que ao invés de usar os 4 processos de Poisson que eu tinha antes, eu posso usar 2. Por quê? Porque se eu usar o mesmo processo para essas taxas, então vou botar um processo aqui no meio, que é o P12, que agora é um processo simétrico, P23, aí cada um deles tem os seus pontinhos. E aí eu posso perguntar, então nesse processo eu condiciono tudo que acontece até um certo tempo t. Bom, esse t está mal localizado, porque bateu num x aqui. E qual é a probabilidade de eu ver uma transição, por exemplo, desse estado aqui, que seria o z, para esse estado aqui, que é o y, nesse intervalo de tempo, né? A probabilidade é a probabilidade desse processo 1,2 tem uma marca aqui no meio, que é epsilon vezes 1, né? Vezes a taxa de transição. Que é exatamente o que eu quero ter. Bom, e se eu quisesse uma coisa mais geral, vamos dizer que essas duas são iguais, essas duas aqui são iguais. Então, qual é a probabilidade de eu ter uma transição aqui? É a probabilidade desse processo tocar. O ponto é o seguinte, que para ter uma transição de z para y, existe um processo, um único processo que tem que tocar aqui, né? E esse processo tem a taxa que eu quero, que é a Q12, que calha de ser igual a Q21. E isso, bom, continua valendo aqui nos dois, mas na verdade o z deveria estar aqui, né? Estou dizendo que o z está, esse é o estado z, você quer passar para cá, por exemplo. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, imagina, isso a gente vai fazer várias vezes, né? No fundo, é só isso a construção gráfica, é o fato de que quando você tem transições que acontecem às mesmas taxas, vocês podem agrupar os processos de Poisson correspondentes. Oi? Não entendi, desculpa. Não precisa, porque... E esse é um ponto fundamental, na verdade. Por que não precisa? Porque, assim, intuitivamente falando, é porque você só precisa produzir a taxa certa de passagem de z para y quando você está em z, né? Você entende o que eu estou falando, né? Então, com um processo eu consigo essa taxa aqui zy. Com um processo eu consigo a taxa aqui yz. Eu não preciso produzir as duas transições ao mesmo tempo, porque eu estou sempre em um estado. Quando é que essa situação se aplica, então? Na verdade, é um teorema geral e bem bobo, que eu ainda assim vou enunciar como um teorema. É o teorema. Que é o seguinte, quando você pega o gerador, né? Sempre existe... Bom, o ponto é esse aqui. Sempre existem funções... H1, H2, HK e números Q1 até QK positivos, não negativos, tais que LF você pode escrever como isso aqui. E a gente vai ver que as funções podem ser muito mais complicadas sobre o que tá. Menos F. Isso aqui é uma maneira difícil de dizer uma coisa que é simples. Isso daqui está sempre dizendo o seguinte, você pode pensar num processo markoviano como sendo algo assim. A taxa QI, você pega o seu estado atual e aplica a função HI a ele. E aí você troca o estado, possivelmente. Por exemplo, o exemplo que sempre funciona é você tomar, por exemplo, QI vai ser, os QIs vão ser as taxas de transição que você quer. Certo? E aí quem é a HI correspondente? A HI é uma função que pega um ponto A e manda ele em A se A não é X e manda em Y se A é igual a X. Então isso aqui está dizendo, a taxa que é XY, você aplica essa função ao seu estado. Quer dizer que se ele não está em X, ele não vai para lugar nenhum. E se ele está em X, ele vai para Y. Tá certo? Sempre que você escreve assim,
eu afirmo que, repetindo tudo que a gente fez, e eu talvez ainda repita isso na aula que vem, nesse caso basta você usar não um processo de equação para cada transição possível, mas para cada uma dessas funções aqui. Bom, processos PI com taxas QI para cada HI. E aí a regra, ao invés de dizer, quando você vê um ponto do processo PI, você aplica a função HI ao seu estado. É só essa a regra de transição. Com aqueles cuidados de conjunto de medida nula e tudo mais. E aí, quer dizer, uma vez que você põe que você vê isso aqui nessa cara, bom, você também pode provar um teorema que diz que, bom, enfim, é isso. Você só precisa ver isso aqui. Mas esse teorema você já provou isso? Já provei, mas quer dizer, provei usando, aqui eu estou dizendo que você pode usar menos processos, esse é o ponto, eventualmente. Aqui, com essa maneira de escolher as taxas e as funções, é exatamente o teorema que eu provei. O que eu estou dizendo é que tem situações, por exemplo, em que as taxas são simétricas, que na verdade você precisa de menos processos. Pode usar menos processos. Ao invés de usar 4 aqui, eu usei 2. Mas aí não se encaixa no seu exemplo, porque o HI... Não, quem é o HI aqui, né? Vamos ver o que é o... Aqui é interessante ver esse exemplo, né? Então a taxa aqui é 1, vamos dizer que essa taxa aqui é 1 e essa 2, como eu tinha falado antes, tá? O Q1 é 1. Quem é a função H1? H1 ela faz a seguinte coisa, H1 de 1 é 2, H1 de 2 é 1 e H1 de 3 é 3. Então ela troca 1 e 2 de lugar. Se o estado está aqui, ela vai para lá, se ela vai para cá, para cá. E aqui você tem também a H2, né? A Q2 é 2, H2 de 1 é 1, ou seja, se está no estado 1 não faz nada. Se você está no estado 2, você vai para o 3. Se você está no estado 3, você vai para o 2. E aí você vê que ao invés de usar as 4 funções que eu teria que usar pela receita ordinária, digamos, né? Eu uso 2. Qual é a importância disso? Bom, a importância, assim, exagerando um pouquinho, né, falando uma coisa grandiloquente demais, é que tem vários processos que ficam muito mais estudáveis, né, que só se tornam passíveis de análise legal porque você tem uma construção gráfica correspondente. Com poucos processos. E que você visualiza meio que as coisas, né? Deixa eu dar um exemplo bem bobinho, tá certo? E eu vou dar informalmente, até porque, bom, se eu for fazer formalmente vai demorar um tempão. E o processo que eu vou dar o exemplo é o processo de contato. E de fato, só para dizer, na verdade, nessa literatura de sistemas de partículas, normalmente você começa, a construção gráfica é o ponto de partida mesmo. Assim, se você não tem uma construção gráfica, não é um processo da área, entendeu? Você não estuda, faz outra coisa. O que é o processo de contato? O processo de contato, vamos pensar no caso bem simples, é o que eu tenho, bom, meu grafo base, vamos dizer assim, são os números de 1 a n, com essas adjacências de vizinhos mais próximos, tá certo? Um estado do processo é um vetor 0, 1 elevado a n, e aí você pega um elemento desse cara aqui, você interpreta que a coordenada i está 0 significa que i está sadio e a coordenada está 1 significa i doente. Tem outras interpretações possíveis, vamos pegar essa aqui. Então agora, como é que são as taxas de transição nesse processo, tá certo? Então a gente vai estabelecer que as taxas de transições, né, isso aqui é um x, entre dois caras são positivas se e somente se o x e y diferem numa única coordenada. Então vamos pensar, por exemplo, o x
é essa configuração aqui. Esses caras estão sadios, esses dois estão doentes e esses aqui estão sadios. E aí, para facilitar, bom, a única coordenada que eu vou dar um nome aí, esse aqui seria o x. Vamos botar um y aqui, que vamos botar 0, 0, 0, 1, 0, 0. Certo? Então, como é que é a taxa de transição de x? Vamos dizer então que você tem aqui x é igual a x1, x2, xi menos 1, xi eu vou supor que é 0, xi mais 1 até xn, e o y vai ser igual, exceto naquela coordenada. Como é que são as taxas? A gente vai estabelecer... Então vou trocar. É tão bom ser professor, você resolve todos os problemas assim, tipo, bem rápido, tá certo? Eu vou escrever as taxas de x para y e de y para x. Essas são qualquer outra, né? A gente vai... Bom, já estipulei aqui que as transições entre caras que diferem em duas ou mais coordenadas têm probabilidade zero. Então, como é que é a taxa de x para y? Bom, botar primeiro a taxa de y para x. O que é y para x? A interpretação é que tinha um cara doente que ficou bom. Né? O iésimo cara estava doente, ele ficou bom. Essa taxa aqui vai ser 1. Tá certo? Qual é a taxa de você passar de x para y? Ou seja, tinha um cara saudável que ficou doente. Essa taxa vai ser isso aqui. Vai ser lambda. Lambda é o parâmetro do modelo que você tem que escolher. Que é a taxa de contágio. Vezes o número de vizinhos que você tem que estão doentes. Que no caso seria xi menos 1 mais xi mais 1. Aí, bom, se você está na fronteira, aqui está no 1, você tem só um vizinho, né? Então, por exemplo, se esses dois caras valem 0, se os dois vizinhos estão são, essa taxa é 0. O cara não tem como ficar doente, porque os vizinhos dele estão sadios. Ele não pega a doença de quem está distante. Certo? Se os dois estão doentes, a taxa é 2 lambda, só tem um doente, a taxa é lambda. Então, esse é um processo, tem taxas não negativas, bem definidas. Ele tem então a gente sabe que ele tem um processo marcoviano correspondente a isso aqui. E a gente vai escrever agora uma construção gráfica dentre as várias possíveis, né? Como eu falei, você tem liberdade de escolher. E a construção é bem bonita, na verdade. E você só tem que checar que ela funciona, de fato. A construção é a seguinte. Então, associada a cada número aqui, eu tenho dois processos. Um processo é o processo da saúde. E esse tem umas marcas assim. E ele tem taxa 1. Então, cada um desses... Bom, devia ter desenhado menos vértices, mas tudo bem. Esse aqui talvez não tenha saúde nenhuma. Bom, de novo, como é bom ser professor, né? Eu vou apagar tudo que vem depois do 4. Esses são os processos da saúde. E aí eu tenho os processos da doença. O processo da doença é um processo que indica que num determinado tempo, o 1, por exemplo, pode transmitir a doença para o 2. Então esse desenho eu vou desenhar diferente. Eu tenho um processo para o 1, e ele pode ou não transmitir a doença para ele pode transmitir a doença para o 2 nesse momento, nesse. Aí o 2, ele tem dois lados para transmitir a doença, né? Bom, contágio. Então o 2 ele pode transmitir. Bom, pode transmitir para cá, certa taxa. Agora o desenho vai ficar feio de ver, né? Eu vou omitir essas linhas vermelhas a partir de agora.
Então ele pode transmitir para cá, pode transmitir para cá. E aí o 3 também vai ter setas para os dois lados, né? Eventualmente aqui, 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 aqui. E o 4 vai ter seta para um lado só. Ele só pode dar essa contagem para alguém. Tem, é que por acaso eu não botei ponto nenhum nele. Ele nunca vai ficar bom. Pelo menos não nesse intervalo de tempo aqui. E aí como é que você faz, né? Então vamos fixar um estado inicial aqui, que por exemplo, está todo mundo doente. Tá certo? Como é que é a interpretação, né, na construção gráfica? Bom, a gente vem andando aqui. O 2 vai ficar... Quando ele chega, o primeiro ponto que a gente vê desses todos, de setinhas e pontinhos, é o 2 aqui. Então nesse momento, se eu olhar esse tempo aqui, você passa para o estado 1, 0, 1. O 2 ficou bom. Aí você continua subindo. Ah, agora o próximo ponto é um ponto em que o 3 transmite para o 4. Mas o 4 já está doente mesmo, então nada acontece aqui. Mas agora tem um ponto importante. Nesse ponto aqui, o 1 que está doente ainda, transmite para o 2. Então o 2 volta para o 1 aqui. Aí aqui, bom, aí você continua, né? Quer dizer, aqui o 2 está transmitir para o 1, mas já está doente mesmo. Aqui aí você chega... antes desse vem esse ponto aqui, que o 4 fica bom. E de fato o 4 vai ficar doente de novo, né? Ele vai ficar doente aqui, porque o 3 não ficou bom até aqui, ele vai pegar. Então o 4 vai ficar doente de novo aqui, mas vai ficar bom aqui e vai terminar bom. Então de fato, se você quer saber, por exemplo, se esse cara aqui termina doente ou sadio, você tem que ver o seguinte. Bom, vamos olhar a última marca que teve. Vamos olhar esse aqui primeiro, né? Ele termina doente ou sadio? Eu afirmo que ele termina sadio. Porque quando você volta no tempo, a última coisa que ele viu foi um momento que ele fica bom. Né? Então esse aqui certamente vai terminar com 0. Esse aqui já é mais complicado. Porque repara que... não, ele também vai ficar bom, né? Porque a última coisa que... Isso aqui seria ele tentando transmitir a doença para alguém, mas antes disso ele tinha ficado bom aqui. Ele também vai ficar bom. O 3... O 3 é fácil, né? Quer dizer, porque ele está bom no início aqui, ele está mal no início, quer dizer, e ele nunca fica bom. Esse caso talvez não vai ser muito interessante. Seria mais interessante, por exemplo, se você não tivesse essa marca aqui. Aí seria mais difícil determinar esse processo, porque você vê aqui, esse cara estava bom no instante inicial? Bom, a última oportunidade que ele teve de ser contagiado por alguém foi essa. Aí a gente tem que olhar, será que esse cara estava doente aqui? Se o primeiro vértice estava doente aqui, certamente o segundo vai estar doente no final. Aí você vai descendo, né? Aí vira para cá. Será que esse cara está doente aqui? Ele não estava, porque ele tinha se curado. Então, acabou, né? Quer dizer, no fundo você vai fazendo uma árvore em que você anda as setas ao contrário e essa árvore para de crescer cada vez que ela encontra um vértice desses menos aqui, desses saudáveis. Então, pode ser muito mais complicado do que eu estou desenhando aqui. Por exemplo, aqui você desce até que você encontra o vértice saudável. Aqui você desce e encontra o vértice saudável, mas você também continua descendo aqui. Aí você vem para cá, encontra o vértice saudável, vem para cá, encontra o vértice saudável, vem para cá, encontra o saudável. Vértice não, a marca saudável, né? Você vem também para cá e de novo você encontra saúde. Mas se você descer por aqui, fica uma doença. Então você tem uma árvore crescendo, digamos, para trás no tempo, né? Que ela anda no sentido contrário das setas, ela se ramifica cada vez que vem uma seta, e ela para de crescer cada vez que atinge o menos aqui. Você decide se ele está doente ou não, baseado em quê? Porque tem vários sinais de saúde. Não, olha só, qual é o ponto principal, né? Aqui no início, vamos imaginar que a configuração no início não é tão trivial quanto essa. Isso eu ainda não provei nenhum teorema a respeito disso, tá? A gente está tentando entender só como é que é a construção gráfica na prática. Então vamos ver se está clara a árvore. Vamos desenhar a árvore desse cara. A árvore desse cara é o quê? Você tem, a regra primeiro você vai desenhando, começa desenhando para baixo. Quando você chega numa seta em que ele pode ter sido contagiado, então isso se ramifica. Então você tem aqui uma seta para cá e uma seta para cá. Essa seta não importa que ele tentando passar a doença para alguém. Né? Então aqui vai ter aqui então vai continuar descendo também. E aí quando chega num ponto desse, a árvore para. Se estivesse chegando num ponto que estivesse doente... Não, eu tô querendo que essa árvore, eu quero construir essa árvore até parar em todos os ramos. Então aqui eu vou ter 2 ramos.
Aí aqui eu tenho uma seta. Bom, o desenho tá feio agora que tem as linhas que eu fiz antes. Aí aqui tem um lugar onde a árvore acaba. Aqui tem uma tentativa de descida que também morre. Aqui não vai ter mais, né? Aqui eu tenho uma tentativa de descida que vai morrer. E aqui eu tenho uma tentativa de descida que chega até um 1 no início. Qual é a regra? Esse cara vai estar doente se e somente se essa árvore atinge um 1 aqui no tempo 0. Isso não é óbvio, mas é provável. Provável não no sentido de talvez seja verdade, mas é no sentido que é demonstrável. Se ela atinge Algum 1, é. Poderia ser outro, né? Poderia ser que ela se expande. Às vezes você tem, quando essa taxa de contágio é alta, a tendência é você ver árvores que ramificam muito. Aí às vezes elas morrem, porque encontram aqueles menos lá, o cara fica saudável. Mas se algum dos ramos delas chegar ao ponto inicial com 1, esse cara certamente está doente. Tem um caminho da doença que vai até ele sem nenhuma recuperação, né? Sem ninguém ficar saudável no caminho. Se você chegar aqui e encontrar um 0, você não vai estar doente. Quer dizer, esse 0 não te causa doença. Esse cara poderia ter te contagiado indiretamente, mas ele estava doente, ele estava saudável no início, então não importa. Então essa árvore aqui meio que ela diz todos os caminhos pelos quais você está tentando encontrar todos os caminhos que a doença poderia fazer para chegar até você. Você repara que não tem geração espontânea de doença aqui, né? Se você começa com todo mundo sadio, todo mundo fica sadio para sempre. Mas você tem as recuperações espontâneas. Então, é por isso que a árvore às vezes para de crescer para baixo, né? As raízes dela param de se alongar. Mas se a raiz chegar até um 1, aqui no tempo inicial, isso é necessário o suficiente para você estar doente no tempo T. E a gente vai ver que isso como nesse caso aqui, a gente vai ver o seguinte, que a gente está olhando o tempo de trás para frente, né? A gente poderia olhar o tempo de frente para trás. E isso tem uma simetria no processo de Poisson que diz que se a gente troca a ordem dos pontos, né, isso continua sendo um processo de Poisson. E aí o que acontece? Nesse caso, como é que é a árvore que você está construindo? A árvore é assim. Você começa com um ramo, né? Aí a taxa lambda você vai criando novos ramos aqui, e eles vão subindo também. E a taxa 1 você vai matando cada ramo que você tem. Então é uma coisa muito parecida com o processo de ramificação. Isso aqui. Exceto que tem uma geometria envolvida que você não tem no outro caso, né? Por que tem uma geometria envolvida? Pode ser que eu crie 2 ramos na mesma direção. E aí não é mais uma árvore, né? Mas é uma árvore no espaço-tempo, em algum sentido. Mas bom, não é uma árvore no espaço-tempo, que você tem luz de qualquer maneira. Mas é uma quase árvore que vai crescendo, vai ramificando, mas tem uma geometria por trás, né? E aí a sua preocupação é para saber... Imagina que esses caras são 0, 1 com probabilidade de 1,5 no início, né? Então, você faz essa árvore para saber se o cara está doente ou não. Você faz essa árvore indo do tempo 0 até o tempo T, essa quase árvore, vê quantos ramos sobreviveram, vamos dizer que tenham sido 2. Então a sua probabilidade de estar doente é 3/4, né? A probabilidade de um desses 2 aqui estar doente. Então a probabilidade de um cara estar doente, de fato, ela é... Você pode pensar como se os processos estivessem indo para frente. Então, quais são as funções, né? As funções são essa aqui. A função que torna o cara saudável é a função que pega o vetor x e faz a iésima coordenada virar 0. E essa aqui a gente põe a taxa que é igual a 1. A função que adoece o cara, né, é uma função que aí depende de 2 sujeitos, né? Tem que ter o cara e um vizinho. Então, por exemplo, você tem uma função que vai de i menos 1 para i, de x, que você pode definir assim, ó, x1, xi menos 1, e aí você bota aqui o máximo de xi e xi menos 1, xi mais 1,
xn. Isso aqui acontece a taxa lambda. Então a função é a função que pega o seguinte, ó. Se o xi menos 1 é 1, isso aqui fica 1. Se o xi menos 1 é 0, então fica o xi. Certo? Então essa função corresponde àquela seta do i menos 1 para o i. E você tem a função i mais 1, i também, que aí você troca. Isso aqui fica máximo de xi mais 1. Isso também vai acontecer com taxa lambda. Então, se você usar essas funções naquela definição do gerador lá, isso vai te dar o processo de contato. É só você perceber que você pode escrever dessa forma. Isso diminuiu o número de... Diminuiu porque, olha só, quantas transições você tem? Você tem 2 elevado a n, que é o número de estados, vezes 2 em princípio, né? Que você tem a transição. Bom, vezes n, perdão. Vezes 2. Que é 2 elevado a n é o número de escolhas para o x. Aí você tem o número de escolhas de coordenadas que você pode mudar, que é n. E aí você tem uma transição do x para esse cara. Ah, não, tá certo. Então é só n vezes 2 elevado a n. Agora aqui a gente tem menos, né? Aqui eu tenho uma função para cada coordenada, então são n. Aqui eu tenho uma função para cada par de vizinhos. Então, no caso, são menos 2n, né? São 2n menos 2. Então, no total, são 3n menos 2 funções. Mas o importante não é diminuir, o importante é que é importante para quem estuda sistemas de partículas, é você ter essa representação, né? Passa a propriedade sobre, por exemplo, a probabilidade de um sujeito estar doente no tempo t, quando você começa de uma distribuição produto, passa a ser tipo está relacionado a qual é o número de vértices que você tem vivos no tempo t nessa árvore que vai crescendo aqui. E bom, tem várias outras coisas. Quando você olha 2 caras, você não vê árvores disjuntas para eles, você vê árvores juntas, né? Porque, quer dizer, pode ser que um contagie o outro contagie um, coisas desse tipo. Bom, isso a gente vai explorar muito mais ainda. Isso aqui é só para ilustrar o que vem por aí e para também dizer uma outra coisa. Quer dizer, isso aqui é um exercício, tá certo? Se vocês quiserem ver que isso daqui reproduz o gerador com essas taxas direitinho, é bem tranquilo. E é um exercício interessante. Agora, o que vem por aí, né? Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho mais dessas construções gráficas em processos de espaço de fase finito. Certo? Então, o espaço de fase finito é relativamente simples, é o que a gente já estudou até agora. Só que em algum momento a gente vai estar interessado, por exemplo, em processos desse tipo na reta toda, né? Ou em dimensões mais altas. Bom, dimensão mais alta não sempre é um problema. O problema é você estar com um número infinito de estados. E agora o seu espaço de fase passa a ser uma coisa desse tipo, ou elevado a z. Que nem a gente tinha em percolação, né? Quer dizer, a gente estudava coisas indexadas pelas arestas de z, o z2, o z3. O que é isso? Isso aqui não é mais um espaço finito. Ele é um espaço, por sorte... Oi. Ah, tá. Não, já vamos sair. Ele passa a ser um estado não enumerável, né? Você tem gente pra caramba aqui. Ele tem uma estrutura boa de espaço métrico compacto, se você botar a métrica certa. Então, isso vai motivar para a gente o problema de estudar processos marcovianos em espaços métricos localmente compactos, que é um pouquinho mais geral do que isso, né? E a gente vai tentar entender, em primeiro lugar, o que é o processo marcoviano nesse espaço mais geral. A gente vai ver um pouquinho dessa teoria geral. E a gente vai tentar entender como é que você poderia fazer uma construção gráfica para esse tipo de processo infinito. E para que isso serve. Mas bom, está na hora de acabar. Já está na hora de acabar.